Muito bem, pessoal, a gente está começando o primeiro GovCast e a proposta justamente desse espaço é a gente trazer temas, assuntos, pessoas, tanto de servidores públicos quanto da sociedade civil, para contar algumas histórias que inspiram, temas que estão na pauta, trazer temas ao governo com compartilhamento aqui diante desse espaço com toda a nossa comunidade. Diante dos eventos climáticos recentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, ciclones que afetaram a vida de tantas pessoas, o primeiro GovCast vai ser dedicado justamente a partir da história de um dos nossos profissionais da segurança pública, poder homenagear também a todos os nossos profissionais da segurança que, neste momento em que mais é necessário a atuação desses servidores para salvar vidas, né, de tantas necessidades, em tantas cidades, em tantas situações de risco, são aqueles que a gente costuma dizer que quando as pessoas recuam, quando todos são forçados a recuar, eles precisam avançar, né, para poder prestar o serviço e socorrer a essas pessoas e tantas vidas serem salvas. Por isso está conosco aqui o Guilherme Olkowski, tá certo a sua pronúncia? Exato, correto. O Guilherme Olkowski, ele é bombeiro do nosso Corpo de Bombeiros Militar desde 2012, é isso, Guilherme? Desde 2012. Antes de ser bombeiro pelo concurso público, já tinha atuado também nas nossas guaritas de salvamentos? Não cheguei a ser guarda-vida civil. Chegou a ser guarda-vida? Não cheguei a ser guarda-vida porque civil. Muitos acabam entrando como isso também, sim, né? Sim. Como guarda-vida civil nos contratos que a gente faz para a operação do verão e acabam entrando depois. Mas o Guilherme tem um histórico na família também, isso, né? Exato. Então conta um pouco para nós, né? Como é que... Eu ia perguntar para ti, como é que foi querer ser bombeiro, mas na verdade dentro de casa já estava dado esse caminho? Sim. Meu pai, ele ingressou no Corpo de Bombeiros em 89. Então, desde então, basicamente, eu nasci em 92 e eu cresci dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, né? Então, foi meio que natural. Mas eu acho que foi mais o querer ser bombeiro mesmo, foi a partir de quando eu comecei a me interessar mais, quando a gente começou a ir mais para a praia, que meu pai também atuava como guarda-vidas, que ali que eu via outra parte da profissão que me incentivou bastante. Tem umas fotos aqui também lá na guarita, é isso? Praia da Cal, em Torres. Lá em Torres, onde atuaste como guarda-vidas. Isso. Junto aos teus colegas lá. Além de tu teres entrado no Corpo de Bombeiros, tem um irmão também que entrou no Corpo de Bombeiros. Sim, meu irmão ingressou em 2006. Antes de ti, inclusive, sim, antes de mim. Na verdade. Então, dentro de casa já tem essa rotina, porque para a família acaba sendo também, às vezes, um pouco angustiante. Como é que é essa relação dentro da família, assim, né? Saber que tem alguém que está em situações de risco, se oferecendo, como digo, coloca a própria vida em risco para salvar os outros. Como é que a família reage um pouco sobre isso? Olha, minha mãe está sempre com o coração aflito. É isso. E a gente costuma dizer que para quem vai enfrentar, eu costumo falar sobre isso na política, imagina quem está na linha de frente para situações estressantes, tensas, angustiantes, que a gente precisa ter uma casca grossa para aguentar situações de pressão e ao mesmo tempo sensibilidade, né, nessa função. Como é que a gente busca conciliar isso no Corpo de Bombeiros? Você tem que ser sensível ao problema do outro e ao mesmo tempo tem que ter uma couraça assim, para segurar pressões fortes. Bom, o nosso treinamento, né, capacita nós muito para isso. Capacita todo bombeiro militar para isso. É um treinamento que a gente é colocado ao extremo, é sempre colocado ao extremo, só que a gente vê que são ambientes que a gente consegue se sobressair. A gente sempre fala que é ensinado muita resiliência para nós no Corpo de Bombeiros. A gente se sobressair aos nossos principais obstáculos e isso é o que mais define, eu acho, um militar do Corpo de Bombeiros. O Guilherme teve uma participação importante também num dos últimos ciclones que a gente teve aqui no estado, em salvamentos lá na UPA de Sapiranga, que é onde tu estás atuando hoje, na verdade, né, Guilherme? Então, tem até aqui algumas imagens. Foram chamados lá para fazer salvamento de 2 ou 3 pessoas e acabaram fazendo salvamento de mais de 20 pessoas lá, né, de resgates. Como é que foi essa situação aqui especificamente, Guilherme? Bom, eu faço parte de uma equipe especializada, que a gente chama de FR2, que é a Força de Resposta Rápida do meu batalhão, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Nós fomos acionados, que é nosso ponto de encontro é em Sapiranga,
para atuar nessas partes dessas enchentes. Então, nós ficamos designados para o nosso serviço em Sapiranga. Então, o primeiro chamado que nós recebemos foi da UPA, que, a princípio, eram 2 pacientes acamados que precisavam ser removidos ao hospital de Sapiranga. E, ao chegar no local, difícil acesso, nós não conseguimos chegar nem com motor, apenas realmente boiando e puxando a embarcação. A gente se deparou com 29 pessoas. Eu pedi até para o pessoal colocar novamente aqui na tela que estava aparecendo a imagem que apareceu no New York Times, Sim. na verdade, porque a foto, né, quando o New York Times foi tratar sobre o tema das enxurradas, do ciclone aqui no sul do Brasil, uma fotografia ficou especialmente em destaque, que era do salvamento que aconteceu lá em Sapiranga, na UPA, em que o Guilherme participou. O soldado Guilherme estava lá. Está aqui, né, dos eventos climáticos que nós tivemos. A fotografia que ficou destacada foi justamente a desse episódio de salvamento. Guilherme, além de salvamentos em situações como essa, eu soube que tu fizeste também o curso para ser enfermeiro originalmente, é isso, né? Sim, Acabou não concluindo o curso. Acabei não concluindo. E se tornou militar do Corpo de Bombeiros do Estado. Mas já se deparou com situações em que uma parte também do curso de enfermeiro, além do curso também, naturalmente, como bombeiro, ajudou a fazer parto, é isso? Sim, aconteceu ano passado. Já tinha auxiliado outras vezes, mas não tão diretamente. Esse realmente, geralmente a gente fazia a condução da paciente, né, ao hospital, apenas fazendo o controle. E dessa vez a gente acabou auxiliando realmente no parto. Isso foi na casa da pessoa? Na casa da Como é que chegou esse chamado ao Corpo de Bombeiros para poder auxiliar nesse parto? Foi feito via nosso telefone de emergência, né, 193. Foi feita a ligação pelo pai da criança, né, o marido da gestante. Porque não dava tempo de ela se deslocar? Como é que foi Segundo a situação? ele, ela já estava em trabalho de parto. Ela sentiu muitas dores, entrou em trabalho de parto quando estava no banho. E eles não tinham como fazer o deslocamento, questão um pouco de medo também, né? Não eram pais de primeira viagem. Então, eles não sabiam muito o que fazer, eles ligaram para o Corpo de Bombeiros. Nós deslocamos até lá. Foi acionado também o Serviço Móvel de Urgência, SAMU, né? Mas nós acabamos chegando antes ali deles, eles auxiliaram no pós, nós auxiliamos então a gestante a realizar esse parto mesmo. Tudo em segurança? Tudo em segurança, tranquilo? graças a Deus, tranquilo. Não é o normal, justamente, fazer parto com o Corpo de Bombeiros na casa das pessoas, né? Mas uma situação excepcional é justamente aqueles que estão para... Desde essa situação ao salvamento, né, em situações de risco como a que o ciclone acaba estabelecendo. Claro que também o enfrentamento a chamas, naturalmente. A gente pensa em Corpo de Bombeiros, a gente pensa, primeira coisa, em incêndios, né, em algum tipo de intercorrência com fogo, mas não apenas, né? Também tem esses episódios de salvamentos nessas situações aí. Sim. Alguma outra história que tu te lembres, assim, para compartilhar com a gente? Bom, são muitas, né? São 11 anos praticamente quase no Corpo de Bombeiros, né? Tu estás com 31 anos agora. Sim, eu tenho 31 anos. Entrei com 19, fiz o concurso, entrei com 20, né? Perfeito. Na corporação. São muitos, né? Muitas histórias. Inclusive a participação na infelicidade que a gente teve do incêndio na Secretaria de Segurança Pública, né? Em que, lamentavelmente, a gente teve a perda de 2 bombeiros, né? 2 servidores do Corpo de Bombeiros. Como é que toca isso em cada um dos nossos soldados, em cada um dos nossos servidores das forças de segurança, mas especificamente do Corpo de Bombeiros, quando a gente tem, infelizmente, situações como essa de perda de um colega de trabalho? Nós no Corpo de Bombeiros a gente não trabalha tanto quanto um colega, a gente fica quase como família, né? Por causa que a gente convive, a gente passa por muitas perdas juntos. Um atendimento que a gente pegue uma pessoa que infelizmente venha a falecer, grandes desastres e tudo mais, a gente acaba se ligando muito um no outro. E isso acaba criando uma camaradagem muito, muito grande. A gente literalmente se trata como família. Independente se eu conheço particularmente o colega ou não. Independente se eu tenho esse conhecimento, se eu conheço ele ou não. Então, o fato de perder 2 colegas assim, a gente pesa muito para nós. A gente vai fazer o serviço. A gente é treinado para isso. É o que eles cumpriram, né, nosso juramento maior. E com certeza a cada atuação nossa nós levamos o nome deles junto para também homenageá-los, né? Por isso que eles fizeram, que com certeza eles salvaram vidas naquela noite, inclusive vidas de outros colegas se sacrificando. Só que para nós pesa bastante. E aí que entra aquilo que eu estava dizendo, que é
ter a força, a resiliência, né, para enfrentar situações críticas, duras, assim, como, imagina, enfrentar chamas ou qualquer outro tipo de desastre, né, numa intercorrência. E, ao mesmo tempo, a sensibilidade dessa família que é criada, né? Porque tem seres humanos envolvidos dentro da própria corporação e fora a população também, desejando. Então, essa capacidade de conciliar esse sentimento é admirável aí no nosso Corpo de Bombeiros. E aí, por isso, a partir de ti, a gente faz homenagem aqui também a todos os bombeiros e a todos os nossos servidores na área da segurança pública que se dedicam muito a essa causa. Algo que acaba repercutindo nas redes sociais várias vezes, né? São episódios que já aconteceram do engasgamento de crianças, né? A gente tem, inclusive, um caso recente, que está aqui no vídeo, que é lá em Frederico Westphalen. O nome da menina, do bebê, é Helena. Ela tinha 23 dias, os pais tiveram um episódio de engasgamento da Helena e buscaram o apoio do Corpo de Bombeiros. Os soldados Raul Vinícius, Norberto, Andrés e Ezequiel prestaram ali o atendimento e com a manobra de desengasgamento ali conseguiram salvar a pequena Helena. Esse vídeo também teve uma repercussão nas redes sociais e não é o primeiro desse tipo de caso que aparece, que sensibiliza e motiva aí as pessoas. Tu não chegasse a te deparar com um caso como este aqui nesse teu período? Sim, já algumas vezes. Algumas vezes já acabamos deparando. De realmente ir até a casa, realizar o atendimento, ou dos pais chegarem e fazerem o contato com nós diretamente no nosso quartel, né? E, inclusive, nós temos aqui um exemplar aqui, é isso? Sim, um bebê, na verdade, para o pessoal entender o que é exatamente essa manobra que é feita aqui quando a gente tem um episódio de engasgamento de uma criança. Então, pode mostrar para nós aqui como é que é isso. Bom, é uma técnica muito simples, governador, que realmente salva vidas. Tá? Só que, primeiramente, o que a gente pede, isso é passado por telefone muitas vezes, a gente auxilia nesse tipo de salvamento por telefone, tá? Por causa que todo tempo é precioso, todo minuto é precioso. A gente passa o quê? Manter a calma, primeiramente. Tá? Segundamente, acionar um serviço de emergência, ou SAMU ou Corpo de Bombeiros. E com a criança no colo, no antebraço mesmo, a gente faz o posicionamento dela, posiciona com os dedos segurando a bochechinha da criança, inclina um pouco ela, num ângulo para baixo, e 5 tapinhas nas costas. Um tapa, no caso, que bate e vai para frente. Bate e vai para frente. 5 tapinhas, retorna ela, com pressões ao centro do peito, na linha mamilar. Perfeito. Tá? Vamos fazendo isso até a criança chorar. No momento que a criança chora, ela voltou a entrar ar nos pulmões. Então, um movimento basicamente simples. A gente vai fazer essas 5 batidas nas costas. Perfeito. Vira ela. E as compressões com 2 dedos. Lembrar o quê? Criança é uma pente, então a força tem que ser o necessário apenas. Proporcional ao tamanho e à fragilidade do corpo para acabar não criança, causando um maior problema à criança. E é importante lembrar, né, claro, que os pais nessa situação geralmente estão aflitos, ansiosos, tensos, né, têm a dificuldade de poder ter a frieza para conduzir esse processo, por isso, né, podendo recorrer aqui ao nosso Corpo de Bombeiros ou assistência médica, enfim, para conseguir fazer uma manobra como essa que acaba salvando vidas, como a gente observou. A importância de manter a calma. Principalmente a importância de manter a calma. Quem é pai sabe dessa situação. Eu já passei alguns... Não cheguei nesse ponto, mas pai de primeira viagem. Então a gente acaba se assustando com algumas coisas ainda quando são bebezinhos, né? E, Guilherme, assim, nos últimos anos a gente tem conseguido voltar a fazer alguns investimentos no governo. A gente, inclusive para o Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu comprar até um helicóptero, na verdade, recentemente. O Corpo de Bombeiros passou a contar com um helicóptero para fazer salvamentos, né? Um Koala que a Brigada Militar tinha 2 desses, tem 2 desses. A gente agora comprou um para o Corpo de Bombeiros, mas não apenas o helicóptero, a gente conseguiu comprar os caminhões com autoescada mecânica, que são popularmente chamados pela marca da autoescada, que é a Magiros, na verdade, para Porto Alegre, para Caxias do Sul, e uma série de outros equipamentos, enfim, de investimentos importantes. E para mim, aqui como governador, essa oportunidade, eu quero que o GovCast, esse aqui, seja exatamente para isso, para poder trazer pessoas que nos
contam a sua história, ajudam a poder inspirar outras pessoas, mas que também como cidadãos, e no teu caso servidor público também, possam nos orientar, nos dizer o que foi bom, o que avançou, o que precisa avançar mais. Então eu imagino assim que esses equipamentos possam ajudar bastante, né, a melhoria da prestação de serviços. É claro que tem uma demanda de recursos humanos, é claro que a gente também precisa avançar nisso, a gente tem buscado fazer chamamentos aí, né? A gente recentemente formou novos 81 soldados que acabam de ingressar. Aliás, se formaram na manhã e no final do dia estavam atuando no evento do Ciclone. Então, assim, da tua percepção do que o Corpo de Bombeiros conseguiu avançar, aliás, tu pegaste inclusive ao longo desses anos a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Então é todo um processo de estruturação do Corpo de Bombeiros como uma força, né, uma corporação autônoma, e que vai sendo feito uma série de investimentos. Então, para tu contares um pouco para nós assim, do como é que tu tens na ponta recebido isso e principalmente também o que você diria para o governador do estado, tendo essa chance aqui, dizer, poxa, lá, da experiência que acumulei, se tiver mais isso, se tiver mais aquilo, se tiver determinado tipo de equipamento ou determinado tipo de investimento que melhor possa fazer diferença na sua prestação de serviços. Bom, desde 2012 é bem nítido a evolução que nós tivemos no Corpo de Bombeiros, questão principalmente de equipamentos de proteção individual, que o pessoal que é mais antigo sabe que era mais complicado, muitas vezes, dividir equipamento. Era o equipamento específico para a guarnição do dia, não tinha um equipamento para cada militar do quartel. Hoje em dia nós temos isso, equipamentos individuais, calças, jaquetas de combate, capacetes cada um, iluminação. Então foi nitidamente uma evolução muito boa e são materiais de qualidade, não são simplesmente compra de materiais, mas são materiais de qualidade. Os equipamentos também, como o helicóptero, com certeza vai fazer muita diferença para nós. Nós utilizávamos já o da Brigada Militar, utilizava o da Polícia Civil e já auxiliava muito nós nessa situação de atendimento de ocorrências, principalmente busca e salvamento. E agora com a nossa própria aeronave, com certeza a gente vai evoluir ainda mais esse serviço para prestar um melhor atendimento à população gaúcha, né? E eu acho que de principal que nós precisamos é pessoas, né? Pessoas que estejam dispostas a prestar esse serviço, que não é um emprego, é uma vocação. Sem dúvida. Uma missão de vida, uma missão de vida, exatamente. Com isso. certeza, quem é, tanto Brigada Militar, Polícia Civil, todo mundo da parte de segurança pública, posso dizer como segurança pública, a gente cria a nossa vida em torno disso. A gente cria a nossa vida, nossas amizades são dentro do quartel, as nossas amizades são os nossos colegas, que a gente acaba tratando como família, e a gente precisa mais disso. Tá feliz com a escolha que fez de ser bombeiro? Com certeza. É não isso? me arrependo um dia. Legal, bacana. Isso é bonito de ver, é inspirador. Do nosso lado, que a gente busca fazer, né, do lado de cá do governo, eu sempre digo, né, a gente não está nenhum de um lado da mesa ou do outro, a gente está no mesmo barco, na verdade, né, como Estado, antes de qualquer coisa, e dentro do governo, buscando criar condições para que a gente possa chamar gente, parar de perder efetivo, né? O Estado estava desequilibrado, não conseguia pagar salário em dia, a gente teve que fazer todo um grande esforço para poder equilibrar essas contas, voltar a pagar salários em dia e fazer chamamentos, né, de servidores. Não tenho dúvida que a primeira coisa que vai aparecer no GovCast, isso aqui indo ao ar, vai ser o pessoal dos aprovados no concurso público que vai dizer assim, queremos prestar o serviço, e a gente reconhece essa vontade, essa disposição que a gente tem que fazer, né, de forma coordenada esses chamamentos por dentro da capacidade do Estado de fazer o pagamento na folha, né? Essa é a responsabilidade que a gente tem. E paralelamente, ter capacidade de colocar equipamentos, aeronave, os caminhões. Eu me lembro sempre dos desencarceradores. Seguidamente, a gente tem que fazer as compras que são para quando há episódios de acidentes, né? Especialmente fazer cortar a lataria de um veículo ou abrir, né? De cada veículo. Que são equipamentos importantes para cumprir com a função do trabalho e que também tem um custo para o Estado que a gente precisa fazer. Então, são uma série de investimentos, desde os recursos humanos, mas a tua mensagem para quem quer ser bombeiro, para quem pensa nessa atividade, pode dar essa mensagem aqui. Bom, acho que primeiro que entre de coração para a corporação, que leve isso para a sua vida, que realmente escolha por querer ajudar o outro, querer ajudar o próximo, e com certeza não vai se arrepender, porque eu posso dizer por mim que eu escolhi a melhor profissão do mundo. E como cidadão gaúcho, o que tu pensa que é para o teu estado, para o futuro? Cada vez eu acho um estado mais forte, mais acolhedor, e que nos dê meios de mostrar o quanto o povo gaúcho é
capacitado e quanto o povo gaúcho é capaz de fazer. Obrigado, Guilherme, aqui por dividir conosco a tua história. E é importante dizer que, pelo Guilherme aqui, a gente quer homenagear todos os nossos servidores da segurança pública. Eu, como governador, sempre olhei, antes de ser governador, com muito respeito para as nossas forças de segurança, mas quando a gente passa a conviver mais na rotina, trabalhando, acompanhando, né, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o nosso Instituto Geral de Perícias, tenho que citar todos agora para não esquecer nenhum, o Detran, a SUSEP, que, né, hoje está na Secretaria de Serviço Penitenciário, enfim, a gente passa a ter uma especial admiração, né? Porque todos os dias tem desafios novos, né? E tem desafios que são próprios do Estado, da máquina pública, dificuldades, a gente se esforça para colocar tudo na melhor condição, mas temos limitações em relação a isso. E a gente vê servidores públicos obstinados, dedicados, com esse sentimento de missão, e somos muito gratos a vocês aí pelo trabalho que desenvolvem. Então, com a tua história aqui, com 31 anos de idade, já 11 anos aí pelo menos de Corpo de Bombeiros Militar, dentro de casa, essa história, essa trajetória, eu espero que possa ser uma inspiração para outras pessoas no serviço público e, claro, para nós, o reforço do compromisso aqui do governo para a gente poder, na segurança, dotar de todas as estruturas possíveis e necessárias para cumprirem com essa bela missão. Obrigado pela oportunidade aqui de contar essa história aqui no GovCast. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou e em breve a gente volta com outras histórias como a do Guilherme e com outras oportunidades de abordar temas que são importantes para o nosso Estado. Valeu!